Muito bem, voltamos com o Boa Noite Rio Branco aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu faço questão de agradecer porque o programa existe por você e para você. Não fosse você, não existiria o programa, né? Isso mesmo. Temos aqui o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina para você, da Nilmag, que representa no Acre, sobretudo em Rio Branco, os produtos Confortimag, e claro, do Grupo Araújo e também da Rimalto Autopeças e acessórios para o seu carro, em 2 endereços, tá? Nações Unidas, em frente ao 7º Beck, no bairro Bosque, e também na Silvestre Coelho, a nova loja, no bairro José Augusto. Aproveite porque tem promoção, olha só. Bateria 60 amperes, apenas R$ 155. Aproveite, porque talvez antes mesmo de terminar a promoção, o estoque possa ser também esgotado. Então, vale a pena comprar, porque esse preço é imbatível. Você não encontra nem mesmo na fábrica. É isso mesmo. A Rimalto oferecendo a você a oportunidade de ter uma bateria nova para não estar caindo de bateria por aí, né? Ficando no prego. Muito bem. Temos também o apoio do Grupo Araújo e do Araújo Mix. Tenho o prazer de conversar agora com o professor Emerson Campos. Ele agora é o responsável pelas categorias de base do Rio Branco Futebol Clube. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Professor, o assunto aqui é mais diversificado. Economia, saúde, educação, política. Mas, já que estamos em plena Copa do Mundo, e o Rio Branco vai completar em 2019 100 anos, né? Isso. Nada melhor do que a gente falar dessa nova sacada do Rio Branco. O Rio Branco agora tem a sua própria escolinha de futebol. Isso mesmo. A gente está com esse projeto esse ano, né? O Rio Branco está tendo outros olhares para a sua base, né? Inclusive esse ano já teve um reflexo muito grande no profissional. Nós tínhamos 6 atletas que foram do Sub-20, oriundos do Sub-20, que participaram daquela campanha brilhante em São Paulo, né, trazendo uma classificação inédita, e estavam fazendo parte esse ano da equipe profissional, inclusive alguns deles titulares na equipe profissional. Né. Só para explicar melhor, quando ele fala inédito, porque é a primeira vez o Acre passou de fase. Isso, a primeira vez que o Acre passou de fase e o Rio Branco teve de estar novamente na história, né, do futebol acreano. Claro. Ano passado só teve uma experiência também não menos importante. O Acre ficou em lugar de destaque na Copa do Brasil de futebol. Society, é isso? Isso mesmo. É Society? Isso, Society. Fomos vice-campeão brasileiro, né, da Copa do Brasil, e garantimos a vaga na época, né, do brasileiro, e participamos, ficamos em 5º lugar do brasileiro, uma competição totalmente diferente do que a gente está habituado a participar, mas conseguimos trazer um ótimo resultado. Agora, o curioso de tudo isso, professor, não sei se você concorda comigo, é que na primeira competição, que a gente não vislumbrava muita coisa, chegamos à final. Aí na segunda, se bem que o grau de dificuldade é maior, né? Mas houve uma preparação maior também. E aí não chegamos na final. Com certeza. Eu acho que assim, não querendo desmerecer o planejamento, né? Mas eu acho que a segunda competição nós participamos assim com uma forma de aprendizado, né? Porque nós sabíamos que o grau de dificuldade ia ser bem maior, né, do que a primeira competição. E assim, até porque os olhos já estavam voltados para cá. Né? Já, nós enfrentamos muita dificuldade mesmo, porque nós saímos de uma zebra, que foi a primeira competição, e chegamos com um favoritismo muito grande. Eu acho que a nossa equipe não conseguiu lidar com isso, um favoritismo, né? Num lugar de destaque assim, mas é tudo aprendizado, né? Inclusive agora uma outra equipe Society também foi participar, né? Inclusive eu acho que isso é fruto de um trabalho a longo prazo, né? Um atleta que estava com a gente ano passado, participou das 2 competições, né? O Richard. Aliás, ele foi o responsável pelo juramento do atleta na abertura do sexto Copom Comunitário. Isso, e ele foi convocado para a seleção de Society. Vai participar. Qual é a posição que ele joga? Ele joga. Não é cara, chega bem zagueiro, assim, por Society, né? Mas joga na posição mais intermediária ali, defensor, né? E aí ele foi convocado e merecido. Ele fez ótimas competições nacionais de Society. Legal. E o goleiro de Solândia continua com o time?
Continua, inclusive eles foram campeão na competição amadora que teve recente, há uns 2 meses atrás. Mas tu não está mais no comando não, porque agora você tem uma missão muito maior. Agora a gente tem um trabalho diferente, né? Mas agora, a amizade continua. Com certeza. Gleidson é um cara excepcional, um cara batalhador que gosta do esporte, né? E inclusive mandar um abraço para ele, sempre assiste o seu programa, né? Gente boa. Gente boa demais, um cara assim, sem igual lá no Quinari. Uma figuraça do senador Guilmar, um amigão. Professor, o que muda agora no Rio Branco com a criação da escolinha? Explica aí, porque muita gente achava que sempre existia escolinha. Não, existia o clube com as categorias de base, sub-9, sub-11, sub-13. Agora tem uma escolinha. Não necessariamente quem participa da escola participa do time. É diferente. Isso, exatamente. Assim, com essa criação da escolinha, que a gente foge um pouco dessa característica de escolinha de futebol e passa a realmente efetivar um centro de treinamento lá no Rio Branco, né? Porque nós temos o espaço físico de um clube grande, para nossas condições aqui na nossa região, é um clube grande, né? Onde nós possuímos academia, possuímos a piscina. Bem localizado. Bem localizado, entendeu? Então, assim, possuímos um campo, né? Temos um restaurante próprio lá para os atletas que se servem lá profissional. Então, assim, o Rio Branco ele tem toda a estrutura de um time grande. Então, com esse surgimento do centro de treinamento do Rio Branco, agora a gente pode ter um trabalho mais específico para formar atletas. Né? Então, o Rio Branco vai ter aonde tirar, né, atletas para compor a sua equipe profissional, né? E voltar àquelas suas origens, né? Que o Rio Branco sempre formou atletas. Né? Em toda a sua história de futebol, o Rio Branco sempre teve atletas oriundos das suas categorias de base para compor o profissional. Né? Inclusive, muitos deles já tiveram destaque muito grande no cenário nacional. Né? O próprio Arthur passou pelo Rio Branco. Né? A gente tem aí o Closby, que era um dos goleiros, né? Na época, os melhores goleiros, foi considerado até o melhor da região norte, passou pelo Rio Branco. Né? O Doca Madureira também passou pelo Rio Branco. Então, nós temos aí muitos jogadores que passaram pela base do Rio Branco. Verdade. Professor, amanhã, quarta-feira, o seu time entra em campo para disputar a final do Sub-20. O Rio Branco é o atual campeão. Mas o Rio Branco, assim como o próprio Galvez, que é outro finalista, não entraram na competição com tanto favoritismo. Porque o Rio Branco teve que reformular um novo time. Os jogadores estavam todos estourando a idade. Como é que o senhor conseguiu, em tão pouco tempo, montar um time que não começou bem, mas pela tradição passou a ser competitivo durante a competição, criou mais força, ganhou realmente motivação e chegou à grande final? Isso, a gente não foi um trabalho tão fácil. Né? Nós tivemos muita dificuldade, justamente como você frisou agora, nós não tínhamos uma equipe já pronta para disputar o campeonato, por essas questões de os atletas estarem no último ano deles. E, assim, muito trabalho, entendeu? Assim, lá no Rio Branco, graças a Deus, eu acho que é um clube onde nós temos as condições de ter vários profissionais para trabalhar, né? Então, não é só uma pessoa, então não é só eu que faço todo o trabalho, né? Nós temos lá o professor Elis, nós temos lá as professoras também que ajudam no trabalho de base, o professor Jader também, que foi muito importante também para esse trabalho. Então, a gente tem todo um pessoal por trás disso que nós conseguimos fazer um trabalho e tirarmos 100% desses atletas. Né? Mas o time perdeu muitos apoiadores também fora de campo, né? O professor Sono não está mais lá, isso, o professor Torres. Isso, né? trabalhava lá. Como é que vocês conseguiram fazer para recompor esse time fora de campo? Não foi fácil, né? Então, assim, nós tentamos resgatar, né, aquilo que o Rio Branco tinha de melhor, que, como você falou, a sua tradição. Né? Então, assim, quando a gente começamos o trabalho no Sub-20, nós sabíamos que ia ter bastante dificuldade, e aí nossa intenção era a classificação entre os quatro, porque nós sabíamos que depois que nós chegarmos entre os quatro, não tem favoritismo. Né? Então, a questão da tradição, às vezes, pesa um pouco. E aí eu acho que foi isso que aconteceu agora na reta final. Nós disputamos 5 partidas na reta final, ganhamos 4. Perdemos e precisava vencer. E precisava vencer. Estava, né? Todas as partidas, né, que nós ganhamos, nós precisávamos vencer. No sábado eu não fui, mas quem foi disse que foi um jogaço entre Rio Branco e Atlético. Né? Foi, muito bom. Foi um jogo assim que eu acho que fazia tempo que eu não vi um jogo de Sub-20 com nível de profissional. Foi um jogo muito bom.
Bom, e além de perder os jogadores, em sua maioria, em função da idade, daqueles que se destacaram, um que tinha idade para esse ano era o alemão. Vocês perderam justamente para o concorrente de amanhã. O Galvez. Isso, justamente. O alemão e ele teve no time principal. Ele teve no time principal. Era um jogador do profissional e, né, no caso do destino, ele foi para o adversário. E assim futebol, né? Hoje você está aqui, está no Rio Branco, amanhã você pode estar lá no Atlético, está no Galvez. E é assim futebol. Então, assim, a gente teve muitas percas, não só ele, né? Como outros atletas também, que também eram do Rio Branco, foram para outras equipes. Mas eu falei ele como de uma exceção, né? Sim, que era um jogador que estava na exceção, né? E nós procuramos colocar a cabeça no lugar, né? Trabalhar com o que nós tínhamos, com o pé no chão, firme. E muito trabalho. Os garotos se dedicaram muito, né? Então, assim, não é fácil você ir de segunda a sábado para o campo treinar a semana toda, 1h30 da tarde, nessa época do ano que o sol está, a temperatura horrível. E eu acho que eles foram premiados com esse esforço deles e dedicação. E acho que essa final foi nós chegamos na final, acho que com bastante mérito do trabalho. O Galvez, há 2 anos, tem levado mais sorte nas competições de base do que o Rio Branco. O Rio Branco é atual campeão do Sub-20, mas perdeu outras categorias, justamente no confronto direto com o próprio Galvez. Como é que você imagina que vai ser essa decisão de amanhã? Não vai ser fácil, né? Assim, eu acho que pela questão do elenco, o elenco do Galvez Sub-20 ser um elenco bem mais forte do que o nosso, eles têm um certo favoritismo, né, por terem outras peças e oposição. Mas Rio Branco não deixa de ser Rio Branco, né? Então, independente de quem entra dentro do campo, é uma lástima para esse jogo agora da final. Nós temos 4 desfalques. 4 desfalques? Quais setores? Importantíssimos, na lateral direita, 2 no meio e 1 no ataque, que são jogadores importantíssimos para a gente, que vieram numa crescente nessa. Mas o alemão joga a final? O alemão joga a final, pelo time deles. Pelo time deles. Pelo time deles. Mas no nosso a gente tem esse desfalque. Então, assim, para o Rio Branco vai ser mais difícil. Né? Até por não poder contar com esses atletas. Mas o Rio Branco não vai deixar de ser grande e chegar na final por causa disso. O senhor fez o treino lá pronto nesta terça-feira? Ou foi de manhã ou de tarde? Foi à tarde. Então o time está prontinho já para entrar em campo? Está pronto. Só esperando o horário do jogo. Esperando o horário do jogo, né? Muito bem. Conversei aqui com o professor Emerson Campos, o novo responsável pelas categorias de base do Rio Branco Futebol Clube e o treinador do Sub-20. Foi um prazer, professor. Muito obrigado. Bem, lembrando que ele esteve também hoje no programa de esportes, ao vivo, no Rio Branco Esporte, comigo e com o meu amigo Raimundo Fernandes. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com a esteticista e massoterapeuta, a doutora Fabiana Cardoso. Em 2 minutos, fique com a gente.